Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Vamos começar nosso tempo aqui. Já avançamos no horário e vamos começar com aqueles que estão aqui. Vamos honrar aqueles que estão no horário, não é isso? Vamos orar então para a gente poder dar prosseguimento à nossa aula. Senhor Deus, nós mais uma vez nos dirigimos a Ti, conscientes de que nós temos o privilégio e a necessidade de Ti em nós. Que bom é poder falar com o Criador do Universo. Que privilégio é esse? E nós realmente precisamos do Teu esclarecimento, da Tua iluminação, para podermos olhar para a Tua Palavra, para podermos aprender de Ti por meio dela. Dê-nos um bom tempo aqui, que nós possamos prosseguir e concluir o pensamento iniciado no domingo passado. Ajude-nos a lidar aqui com os textos, com as dificuldades do tema, e que a gente possa, ao menos ao final desse tempo, compreender melhor a Tua verdade. Esse é o nosso desejo e nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, gente, nós temos conversado sobre o tema da soberania de Deus e a relação, difícil por vezes de conciliarmos, entre essa soberania e a responsabilidade do ser humano como um ser consciente, como um ser que faz escolhas. E nós temos, desde o domingo passado, olhado para o tema do livre-arbítrio, ok? E o nosso objetivo hoje, ele é o mesmo objetivo da semana passada, então permita-me aqui recapitular aquilo que vimos, para que possamos iniciar todos a partir do mesmo ponto. Nós temos buscado analisar a capacidade humana de fazer escolhas à luz da doutrina da plena soberania de Deus. Nós já construímos nas aulas anteriores do curso uma visão clara, sólida, bíblica, coesa. Não há dúvidas de que Deus ele é soberano, ok? Mas nós temos que lidar com as implicações disso. Se isso é uma verdade estabelecida, então como é que eu lido com a minha capacidade de fazer escolhas, né? Como é que eu lido com a minha percepção de que eu sou um ser autônomo, né? De que eu tenho uma independência de escolhas. Então nós precisamos encaixar a visão da liberdade humana dentro da doutrina estabelecida da soberania de Deus. Na aula passada nós começamos olhando para a condição original da humanidade. Nós olhamos ali para o relato de Gênesis e vimos quem eram os nossos primeiros pais e como eles foram feitos e qual era a natureza humana antes da queda. E nós vimos ali que o texto bíblico afirma que nós fomos feitos portadores da imagem e semelhança de Deus, de modo que, dentre toda a criação, nós somos os únicos que possuem características, atributos que são partilhados com Deus. Nós não temos tudo aquilo que constitui a natureza de Deus, porque seríamos divinos se fosse assim, mas nós temos alguns atributos que nós partilhamos com Deus, certo? Imagem e semelhança. Vimos que nós fomos feitos com faculdades intelectuais, com capacidade de escolha, com capacidade de pensamento, de planejamento, de sentirmos emoções, fomos feitos assim dessa maneira. Vimos que nós fomos dotados com uma natureza moral e, além de moral santa, nós somos feitos ali com o discernimento do que é o certo e o errado, e nós fomos feitos moralmente bons, moralmente santos e perfeitos, com uma ordem para evitarmos aquilo que era o errado. Então nós tínhamos uma percepção do certo e do errado, fomos dotados dessa natureza moral, e vimos também que apenas Adão e Eva, na sua condição pré-queda, é que eram plenamente dotados de livre-arbítrio. Por quê? Nós definimos o livre-arbítrio aqui. Livre-arbítrio é o quê? É o poder de julgar com total isenção entre o bem e o mal, sem ter nenhum tipo de influência, sem ter nenhum tipo de predominância, de inclinação, de preferência. Livre-arbítrio é o poder de julgar com total isenção entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. De decidir qual alternativa acolher
e realizar essa decisão sem qualquer fator que te impeça ou te restrinja, ok? Então, pela definição teológica do que é livre-arbítrio, nós tivemos apenas 2 seres humanos que eram totalmente livres, isentos, sem uma inclinação, sem uma propensão predominante para um lado, certo? Apenas Adão e Eva é que podiam fazer essa escolha isenta, decidir de maneira livre e sem ter qualquer fator que impeça ou restringe. A gente até falou, né, que alguns de nós pensam assim, mas se Deus sabia que Adão e Eva podiam escolher o mal, por que Deus não impediu? Porque isso, na verdade, seria um obstáculo, seria um impedimento para que Adão e Eva pudessem fazer o livre exercício da sua vontade, certo? Então, eles não pecariam, mas eles não pecariam porque essa não seria uma opção. Deus, então, eliminaria, certo? Deus, ele tiraria um aspecto que ele deu ao ser humano, um aspecto de livre escolha, que faz parte da nossa condição original, e ele nos amputaria para que ele pudesse, então, impedir a escolha, certo? Então, seria uma incoerência da parte de Deus. Deus, então, ele, podendo impedir, e ainda assim ele não impede, certo? Ele vai ter com Adão e Eva em seguida, ele cobra, eles têm que prestar contas, mas ele não impede. Ou seja, Adão e Eva, esses sim tiveram livre arbítrio. Nós vimos também que, dali para frente, o pecado, essa força destrutiva, né? Essa força desfigurante da nossa condição original, ela nos atinge por completo. E ela traz rupturas, ela nos desconecta da fonte de vida e faz com que nós desfrutemos da morte em várias áreas. Nós vimos que agora nós temos uma morte espiritual, nós somos desconectados de Deus, nós somos expulsos da sua presença. Nós temos uma morte física, nós passamos agora a ter doenças, a ter o envelhecimento, que naturalmente, aos poucos, vai tirando a nossa vida, o nosso vigor. Além disso, temos síndromes, amputações, doenças autoimunes. Vimos que há uma morte ecológica do ponto de vista de que nós já não mais existimos em harmonia com o restante do universo. Nós fomos feitos para dominar, para exercer ali a mordomia, para cuidarmos de tudo o que Deus fez. E agora a gente tem que correr para salvar a própria vida, né? Porque tem coisas na natureza que eu não consigo me aproximar delas. Tem forças da natureza que, se eu tentar dominá-las, elas me engolem, elas me matam. Então nós existimos desconectados também do mundo criado. Há uma morte relacional, há um distanciamento uns dos outros, há uma tentativa de punir, de culpar o outro pelos meus erros. Não existe mais aquela visão de unidade, certo? De uma existência integrada como eram Adão e Eva no jardim. Mas, para os fins da nossa aula, nós vimos também que houve uma morte, uma ruptura, que é esse círculo aí, girando ao redor do ser humano no centro. E essa é uma morte que nós vamos chamar de uma morte existencial, né? É uma morte interna. É uma morte psicológica, que se você quiser chamar. É uma morte que envolve o ser interior de cada um de nós. E essa morte significa que nenhum de nós é hoje ser humano conforme os seres humanos foram criados. Nós ainda somos humanos, mas nós somos humanos desfigurados, né? Nós somos humanos fragmentados. Nós somos humanos onde as nossas faculdades intelectuais, onde a nossa imagem e semelhança, onde a nossa natureza moral não funcionam mais como foram criadas para funcionar. E é claro que o nosso livre-arbítrio também não. Se tudo aquilo que dizia respeito à nossa condição original foi atingido, por que tudo foi menos o livre-arbítrio? Então essa é uma conclusão lógica inevitável. Se o pecado é essa força desfigurante e ele atingiu todo o nosso ser interior, de modo que nós ainda somos portadores da imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos mais portadores de uma imagem e semelhança perfeita. Nós ainda temos faculdades intelectuais, sim,
mas nós não temos mais as mesmas capacidades que antes tínhamos. Se tudo foi atingido na nossa condição original, então é uma loucura a gente pensar que apenas a nossa capacidade de escolha não foi, certo? Tudo foi atingido, inclusive o nosso livre-arbítrio. Bem, lembrando também que nós na aula passada vimos que isso nos insere numa nova condição. Nós não temos mais a condição original, nós temos agora a condição de depravação total. Não quer dizer que a gente pratica todos os males que são possíveis, mas significa que todos os aspectos, todas as partes de nós, seres humanos, foram atingidas pelo pecado e nada em nós é como originalmente foi feito. Tudo, de certo modo, decaiu. Então, nós falamos que a nossa mente e o nosso coração, que são termos bíblicos para falar do ser interior, de quem somos por dentro, né? Isso foi danificado. Falamos que o nosso intelecto, ele decaiu, certo? Então, a nossa capacidade de pensar, de entender, de analisar, de avaliar, ela foi atingida, né? E é muito simples a gente ver isso. Quantas vezes você lê uma página de um livro, termina, você fala, não entendi nada. Aí você tem que ler de novo, não é? Por quê? Porque a gente não consegue entender coisas do dia a dia, corriqueiras. A gente não entende uma conversa, né? Porque o nosso intelecto foi atingido. Nossas emoções foram atingidas. Então, nós agora sentimos emoções que nós não fomos feitos para sentir. E elas nos ferem, elas nos destroem, certo? Elas tiram a nossa paz. Nós queremos nos livrar delas, mas elas estão ali. E também isso atingiu a nossa vontade, certo? Muitas vezes nós queremos aquilo que nós não devemos querer. E nós não queremos aquilo que deveríamos muito desejar, porque há uma distorção também na nossa vontade. E a gente concluiu a aula passada falando que o ser humano ele tem sim arbítrio, ele tem capacidade de escolha, mas o arbítrio humano ele não é livre, ele não é isento, certo? Ele tem uma propensão, ele tem uma inclinação. No ser humano caído, é mais do que uma propensão, é uma escravidão, certo? Porque sem Cristo, todos nós somos escravos do pecado. Então, nós temos escolha, assim, nós temos escolha de que modo vamos permanecer em rebeldia a Deus. Nós temos escolha. Mas nós não temos a escolha livre, por exemplo, de escolher o próprio Deus. O ser humano, sem Cristo, ele é escravo do pecado. Essa inclinação o domina e o governa, certo? Então ele tem escolhas, ele faz escolhas, mas ele não tem liberdade plena de escolher aquilo que vai contra a inclinação natural dele. Ele não consegue, tá bom? Mas nós terminamos olhando para o que é que Deus está fazendo em nós, os salvos. E nós vimos que o arbítrio do salvo, como tudo nele, está em fase de restauração. Porque o domínio, a escravidão do pecado foi quebrada. Nós não somos mais escravos, ele ainda está em nós, mas ele não precisa mais nos dominar. Então, o que está acontecendo? Assim como tudo em nós, Deus ele está restaurando. E ele está fazendo isso também com a nossa capacidade de escolha. E é por isso que eu e você, tantas vezes sentimos aquela luta que Paulo descreve lá em Romanos, né? O bem que eu quero não é o que eu faço. Então a gente vê essa luta interna em nós, por quê? Porque nós agora, antes não tinha luta, né, gente? Antes era domínio só de um lado, e agora tem uma luta. A gente ainda faz escolhas erradas, equivocadas, desonrosas a Deus, nocivas a nós, mas nós agora estamos em fase de recuperação. Nós estamos em fase de restauração, para que então nós possamos cada vez mais ter ali um arbítrio que seja realmente livre até o dia final, onde não haverá mais pecado em nós e não haverá mais inclinação alguma na direção daquilo que é mal. Certo? Então, com isso, eu resumo aqui aquilo que nós falamos na nossa primeira aula. Eu sei que eu tomei um tempo grande para resumir, mas eu preciso disso para que quem não estava aqui não entenda errado o que eu vou dizer daqui para frente. Certo? Agora nós vamos ver como que o livre-arbítrio que eu acabei de descrever, ou melhor, a ausência dele, deve ser entendido à luz de quem é
Deus. Nós vamos olhar então para a natureza divina. E claro que eu não vou dar uma aula aqui sobre a pessoa de Deus ou os atributos de Deus, mesmo porque nós não temos tempo, e ainda que tivéssemos todo o tempo do mundo, nós não esgotaríamos o assunto de falar da natureza de Deus, certo? Mas eu quero aqui me ater a três atributos de Deus que trazem grande impacto para o assunto da liberdade, da responsabilidade humana. O primeiro deles é a soberania, tá bom? Se Deus ele é soberano, isso significa que ele reina absoluto sobre todo o universo. Significa que ele governa o universo com a sua infinita sabedoria e ele não tem que oferecer explicações a ninguém acerca dos seus atos. Essa é a definição de soberania, né? Vamos comigo lá para Jó. E agora a gente vai começar a abrir vários textos. Jó 40, versos 1 a 9. Jó 40, versos 1 a 9. Ok? Diz assim: Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso te responder? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, duas vezes, mas não direi mais nada. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, dizendo: prepare-se como homem, eu farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai me condenar para justificar-se? O seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele, certo? Veja que aqui o diálogo entre Jó e Deus é um diálogo onde Deus está se apresentando como aquele que é soberano, como aquele que tudo que faz, faz em sabedoria, ele não tem que explicar nada a ninguém, e Jó entende que ele não tem argumentos, ele não tem o que dizer para Deus em relação a isso. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Romanos capítulo 9. Romanos 9, 20. Diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Certo? Então, nós vemos essa verdade da soberania de Deus, reinando absolutamente, governando com sabedoria, sem ter que dar explicações de nenhum dos seus atos a ninguém. Ele faz aquilo que ele deseja. Ele tem o poder de fazer isso. Isso muitas vezes nos frustra, né? Porque nós vemos algo acontecendo e nós queremos questionar Deus. Deus, por quê? Como? E a gente pode se dirigir a Deus e a gente pode fazer perguntas a Deus. O que nós não podemos é exigir que Ele responda, porque Ele é soberano, Ele não tem obrigação nenhuma. Ele, por vezes, porque também é misericordioso, né? Ele nos concede respostas, mas não porque Ele nos deve respostas. Ele não nos deve, Ele é soberano, ok? Mas porque Ele, como um pai de amor, em misericórdia, Ele faz aquilo que não lhe é devido, mas Ele faz por amor a nós. Um outro atributo de Deus que impacta na nossa discussão aqui é o atributo da sua plena liberdade. E, na verdade, isso está conectado com a soberania que nós acabamos de falar. Se Deus ele é soberano e Ele é o dono de tudo, a gente acabou de ver isso, então nós também vamos acreditar que Deus é livre. Ele é livre para fazer o que quiser. E isso significa, meus irmãos, que é impossível que Deus faça algo que ultrapasse os seus direitos. É impossível que Deus ele se exceda, né? Que Ele vá além da sua autoridade.
que ele vá além daquilo que lhe compete, uma vez que não há limites para a sua autoridade. Então, Deus sendo soberano, ele automaticamente também é plenamente livre. A gente está em Romanos 9, 20. Vamos ler o verso 21. Veja ali, não tem o oleiro autoridade sobre a argila para fazer do mesmo barro um vaso para propósitos especiais e outro para o uso comum, certo? Então ele tem liberdade. Ele pode agir como ele quiser. Ele sim tem pleno livre-arbítrio. Deus ele não deve explicações e ele nunca ultrapassa ou excede seus direitos ou a sua esfera de atuação, certo? E por fim, o terceiro atributo que eu quero ver com vocês aqui que impacta na nossa discussão é o atributo da autossuficiência de Deus, certo? O que isso significa? Significa que Deus, ele é o único ser em todo o universo que ele é autorreferente, certo? Ele não depende de ninguém. Nós não somos autorreferentes, certo? Porque nem para respirar eu dou conta de fazer isso sozinho, não é? Então nós não somos autorreferentes. Nós somos teorreferentes. Mesmo o ateu, mesmo o satanista, ele é teorreferente. Porque ele só existe porque alguém permite que ele exista. Certo? Nós não somos, portanto, autorreferentes. Deus não. Deus ele não precisa de nada, nem de ninguém. Então, quando Deus ele realiza algo, ou quando Deus ele ordena algo, ele não faz isso porque ele precisa suprir alguma necessidade sua, porque lhe falta algo. E ele tem que fazer, ele tem que agir. Caso contrário, ele não estará completo. Não, não é assim com Deus. Quando Deus ele realiza algo, quando ele ordena algo, ele não faz para suprir alguma necessidade, alguma carência sua. Não. Quando Deus realiza ou ordena algo, ele faz para manifestar livremente o seu caráter, para manifestar o seu amor, sua sabedoria, seu poder e sua graça aos homens. Ainda que Deus não tivesse criado o universo, ainda que Deus não tivesse criado a humanidade, ainda que fossem apenas Pai, Filho e Espírito Santo, como por toda a eternidade passada foi, ainda assim não faltaria nada a Deus. Deus permaneceria completo, autossuficiente. Então tudo que ele fez e tudo que ele faz, ele não faz porque lhe falta algo, certo? Ele faz porque ele quer livremente manifestar quem ele é. Ele quer demonstrar quem ele é, seus atributos. Então é por amor, é para revelar a sua sabedoria, é para nos dar a conhecer o seu grande poder, é para nos ensinar a sua graça e a sua misericórdia. Não é porque ele precisa, ok? Atos 17, abra lá comigo. Atos 17, versos 24 e 25, é o discurso de Paulo, lá em Atenas, no Areópago. Esse discurso eu particularmente gosto muito dele porque ele é carregado de conceitos teológicos, ele é muito profundo. E Atos 17, 24 e 25, veja ali o que Paulo diz sobre o nosso Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus é aquele que não necessita de nada. Deus ele é completo por definição. E é o contrário. Ele cria um universo,
ele cria seres que são necessitados dele. Nós somos teorreferentes, nós precisamos dele. Portanto, tudo o que ele faz não é porque ele precisa, não é porque ele necessita, não é porque algo lhe falta, não. Mas ele faz para manifestar livremente seu amor, sabedoria, poder, graça na vida dos homens, nesse mundo que ele criou. Certo? Então, gente, quando nós olhamos para a natureza divina, nós vemos que Deus, de fato, ele tem plena autoridade, ele tem plena liberdade e ele é plenamente suficiente. Ok? Isso vai impactar o que nós vamos ver Deus fazendo na história. Porque se Deus ele tem essa natureza, então essa natureza ela será percebida naquilo que Deus faz. E o próximo ponto da nossa aula é isso. Nós vamos olhar para as ações de Deus. Na verdade, eu vou usar aqui o termo mais exato, que são os decretos de Deus. Os decretos divinos, ok? O que eu quero dizer quando eu uso esse termo aqui com vocês? Se Deus tem aquela natureza, aqueles atributos que nós acabamos de ver, então esse Deus ele age na história. Né? Esse Deus ele atua, ele realiza. E nós precisamos enxergar tudo o que ele está fazendo por essa perspectiva. O que são os decretos divinos, gente? Os decretos divinos, eles são os planos e os desígnios perfeitos de Deus, que foram estabelecidos na eternidade, antes do mundo existir, antes da fundação do universo, ok? E por meio deles, desses decretos, o Senhor dirige soberanamente a história. Lembra que a gente viu que ele é soberano? Ele realiza a sua vontade. Lembra que a gente viu que ele é livre? E ele faz isso em todo o universo, atingindo assim os seus propósitos santos. Não é porque ele precisa, mas porque é assim que ele deseja. Ok? Efésios 1, verso 11. Veja como é que Paulo ele define esse conceito aqui. Efésios 1:11. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, segundo aquilo que ele decretou, que ele estabeleceu, que ele determinou. E aí, gente, a Bíblia nos apresenta algumas verdades sobre os decretos de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que esses decretos, e a Bíblia vai usar, às vezes, alguns outros termos, vai falar da vontade, dos planos, dos desígnios de Deus, certo? A Bíblia diz que eles não podem ser frustrados. Tem que ser um sujeito realmente livre, né? Para a vontade dele sempre acontecer. E esse é o nosso Deus. Eles são impossíveis de serem frustrados. Vamos lá para o Antigo Testamento? Vamos para Jó de novo. Jó capítulo 23. Nós vamos ler versos 13 e 14. Jó 23, 13 e 14. Diz: mas ele é soberano, quem o impedirá? Ele faz o que quer, executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Ele faz o que quer. Ainda em Jó, vá comigo para o capítulo 42. Jó 42, verso 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ok? Os decretos de Deus são impossíveis de serem frustrados. Vá comigo agora para Isaías.
Isaías 43. Isaías 43, 13. Ok? Diz assim: desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. E agora veja só: agindo eu, quem poderia revertê-lo? Agindo eu, quem impedirá? Certo? Avance comigo aí até o 46. Verso 10. Veja só, que declaração poderosa sobre quem é Deus. Desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Certo? O meu propósito, o meu desígnio, o meu decreto, ele vai se cumprir. Eu farei tudo aquilo que me agrada. Então, em primeiro lugar, quando nós falamos dos decretos de Deus, meus irmãos, a Bíblia deixa muito claro que os decretos de Deus, eles não podem ser frustrados. Em segundo lugar, quando a Bíblia fala dos decretos de Deus, ela diz também que os decretos de Deus se sobrepõem aos propósitos humanos. Os decretos de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, eles estão acima. Eles se sobrepõem, eles anulam, subvertem os propósitos humanos. Vamos comigo para o Salmo 33. Salmo 33. Nós vamos ler versos 10 e 11. Salmo 33, versos 10 e 11. Diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Certo? Então nós temos aqui um contraste entre dois tipos de propósitos, entre dois tipos de planos. Nós temos no verso 10 um plano que ele é frustrado, que ele é desfeito, que ele é anulado. São os planos das nações, os planos dos povos, os planos de nós seres humanos. Você já passou por isso, né? De planejar cuidadosamente algo e no final não dar certo. E a gente se questiona, mas por quê? Eu fiz tudo certo. Eu fui, tomei os cuidados, né? Exerci ali uma boa mordomia, tudo estava certo, mas no final não aconteceu. Por quê? O que precisa para que um plano humano não dê certo? Apenas que não seja o plano de Deus, não é? Não é uma questão de competência. Claro que se você não planeja, certo? E se você não faz a sua parte, você não está sendo responsável. Mas mesmo que você seja alguém altamente responsável, isso não garante o sucesso dos seus planos, gente. No final das contas, é sempre a vontade de Deus prevalecendo, certo? Já aconteceu isso com todos nós. Então, os planos de Deus sobrepõem-se aos propósitos humanos. Agora vamos para Provérbios. Vire aí para o próximo livro. Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Certo? Faz parte das capacidades humanas nós pensarmos, planejarmos, escolhermos, ainda que seja um arbítrio que não é plenamente livre, uma vez que há uma inclinação, há uma propensão para o pecado,
mas ainda assim faz parte da nossa natureza. Deus nos fez seres capazes de planejar, certo? E a Bíblia entende isso. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece, certo? No final, o que vai acontecer é sempre o propósito do Senhor. Vamos para Daniel agora. Daniel 4, verso 35. Daniel 4, 35. Ok? A palavra diz: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer o que fizeste. Certo? Porque, meus amigos, os propósitos humanos, eles estão submetidos aos decretos divinos. Certo? Os decretos de Deus sobrepõem-se aos propósitos humanos. Uma terceira verdade sobre os decretos divinos que eu quero estabelecer com vocês aqui é que a Bíblia é muito clara ao dizer que eles são perfeitos e que eles não sofrem alterações. Ok? 1 Samuel 15. 1 Samuel, capítulo 15. Verso 29. Primeiro Samuel 15, 29. Aquele que é a glória de Israel, ou seja, Deus, ele não mente nem muda de parecer, pois não é homem para mudar de opinião, certo? Então, se Deus, então, ele decreta, ele estabelece o seu propósito, ele já é perfeito, ele já é estabelecido de maneira perfeita. Ele não sofre alterações. Hebreus 6, vá comigo para o Novo Testamento. Hebreus 6. Verso 17. Nós vamos ler o 17 e o 18. Hebreus 6, 17 e 18. Diz assim: uma vez que Deus quis mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito, certo? Para os herdeiros da promessa, ele o confirmou com juramento, a fim de que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que nos refugiamos nele, sejamos firmemente encorajados para que nos apeguemos à esperança que nos foi proposta. O texto aqui, portanto, fala, né, de que Deus, ele tem uma natureza imutável nos seus propósitos, certo? E é impossível que Deus minta. É impossível que Deus ele altere os seus propósitos. E eu sei que para muitos de nós surge aquela típica dúvida, né? Mas e os textos bíblicos que falam que Deus se arrependeu? Não é? A gente tem algumas passagens da Escritura, ali no trato de Deus com Moisés e o povo no deserto. Temos um episódio envolvendo Deus e Noé, certo? Então nós temos ali algumas passagens que falam sobre Deus se arrependendo. E como é que fica esses propósitos que não podem sofrer alterações? Se arrependimento, por natureza, é uma alteração, né, de uma convicção ou de uma prática. Aí entram duas coisas, né? Primeiro, na teologia, a gente interpreta textos difíceis, complicados, obscuros,
à luz dos textos que são mais claros e evidentes. Então, nós precisamos ler os textos que falam do arrependimento de Deus, que é algo difícil, a partir de textos que mais claramente afirmam qual é a ação, qual é a postura, como é que Deus lida com seus propósitos. Nós estamos vendo aqui que os propósitos não podem ser mudados. Então, eu uso os textos mais fáceis para trazer luz para os textos mais difíceis. Ok? Em primeiro lugar, isso. Segundo lugar que nós precisamos entender nos textos que falam do arrependimento de Deus, é que a Bíblia é um livro divino, ou seja, ela nos apresenta Deus, é a autorrevelação de Deus, mas é um livro que é escrito de humanos para humanos. Deus, ele é o autor final, mas ele usa autores humanos para que outros humanos leiam. Portanto, embora a Bíblia seja um livro divino, ele precisa ser um livro com linguagem humana. E aí entra um complicador para nós, por quê? Porque a linguagem humana, ela não é capaz de definir com precisão um Deus infinito. A linguagem humana, ela é limitada. Ela consegue nos fazer entender, mas ela, em alguns aspectos, não será precisa. Portanto, numa linguagem humana, a palavra que mais se aproxima do que acontece nesses episódios é arrependimento. Só que essa palavra, ela não expressa exatamente o que está acontecendo no ser de Deus, é uma palavra imprecisa. Por quê? Porque o arrependimento pressupõe ali o erro, o pecado, e no ser de Deus não há. E não há um termo na nossa língua para traduzir isso, meus irmãos. Então, é uma limitação da nossa espécie. A nossa língua não é capaz de expressar o que é que está acontecendo com Deus nessas situações. O que nós vemos é que Deus, ele decide agir de uma outra maneira. E aí entra a aplicação da nossa aula aqui. Se Deus, ele decide agir de uma outra maneira, com o seu povo no deserto, ali com Noé, com o trato dele com a humanidade, será que isso é uma decisão que ele tomou ali, no calor da situação? Ou será que isso já faz parte dos seus propósitos eternos, decretos divinos, que já haviam sido estabelecidos desde a eternidade? E é exatamente isso. Quando a Bíblia nos mostra Deus, ele tomando um novo curso de ação, não é que Deus ele decidiu de sopetão, né? Não é que Deus teve que recorrer ali a um plano B, uma vez que algo aconteceu fora daquilo que ele planejava. Não. A gente interpreta o difícil com aquilo que é fácil, com aquilo que é simples, certo? Isso já fazia parte dos decretos divinos desde a eternidade passada. Tá bom, gente? Para tentar, de alguma maneira, diminuir a nossa dificuldade em compreender esses textos que falam do arrependimento de Deus. Isso, exatamente. Né? Existe uma figura de linguagem que ela é chamada de antropopatia, né? Que é o quê? É quando nós atribuímos a Deus sentimentos, mas que são sentimentos que são inerentes aos seres humanos, né? Arrependimento. Por que existe arrependimento? Porque a gente faz escolhas erradas. Então a gente atribui a Deus um sentimento humano, mas que não corresponde à natureza dele, certo? Mas é a limitação da nossa linguagem. Nós não temos um termo que melhor defina o que é que está acontecendo ali. Gente, então vamos pensar juntos aqui. Se assim são os decretos de Deus, nós lemos vários textos aqui, mostrando para nós que eles são impossíveis de ser frustrados, que eles se sobrepõem aos propósitos humanos, que eles são perfeitos, não sofrem alterações, que eles subsistem para sempre. E aí nós precisamos olhar um pouquinho para o que a Bíblia nos apresenta da ação de Deus. Significa, então, que Deus, ele age com seus decretos divinos quando ele cria o universo. Ok? E a Bíblia nos diz isso, que a criação, ela cumpre exatamente aquilo que Deus determina. Que cada elemento da criação faz aquilo que Deus ordena. Que tudo na criação age conforme ele diz. Inclusive, foi por decreto soberano de Deus
que essa mesma criação, depois da queda do homem, ela foi submetida à vaidade, né? Ela foi submetida à condenação, a uma existência fútil, à deterioração, e ela foi submetida a isso por decreto divino, até o dia da libertação dos filhos de Deus, quando então Deus fará uma nova criação, certo? Então Deus determinou tudo na criação, inclusive o seu momento de queda, de sujeição à maldição e o seu momento de libertação disso. Então, quando a gente pensa no universo criado, né, no mundo, nada acontece em toda a criação sem a autorização suprema de Deus. Vá comigo para Mateus. Mateus 10, 29. Mateus 10, 29. O Senhor Jesus diz: não se vendem 2 pardais por um asse, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Então, gente, a criação, ela existe, ela opera dentro dos parâmetros dos decretos divinos. Tudo que existe está dentro disso. De maneira mais específica, a história humana também. Os eventos da história humana estão dentro dos decretos divinos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus ele determinou os tempos de ascensão e de queda de todos os povos. Gente, a gente acabou de passar por uma exposição no livro de Daniel. E nós vemos Deus dizendo quem vai ascender, quem vai cair. Deus ele determinou as regiões específicas que cada povo deveria habitar. Ele determinou as épocas e os locais. O Senhor também decretou que a história humana termine do jeito que ele estabeleceu, que ela termine com a sujeição completa de todo o universo a Cristo. Então ele controla a história humana e ele já decretou qual será o fim dela. Lá Efésios 1, vá lá comigo. Efésios 1, 9 e 10. Efésios 1, 9 e 10 diz: ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Ou seja, Deus já estabeleceu o fim desde o começo. Ele diz que no final da história tudo vai convergir em Cristo. É por isso, meus irmãos, que a nossa Bíblia, ela tem tantas profecias, tanto no Antigo Testamento se cumprindo no Novo, quanto no Antigo e no Novo para se cumprir no futuro. Por que a Bíblia tem tantas profecias? Porque, meus amigos, elas operam dentro dos decretos de Deus. Deus é o Senhor da história universal. Se Ele diz, se Ele estabelece, é assim que será. Os decretos divinos, eles também atingem o governo humano, ok? E isso, meus amigos, é importante para que a gente encontre algum tipo de esperança, de alento, né? Porque ainda que países sejam governados por homens, por sistemas injustos, a Bíblia é muito clara. E ela diz que os decretos de Deus também estão por detrás dos governos das nações, de maneira que a Bíblia diz que não há nenhuma autoridade governamental, nenhuma autoridade política que não tenha sido estabelecida pelo próprio Deus. Eu sei que isso nos choca quando a gente pensa em alguns momentos da história, mas lembra que Deus é soberano e Deus é livre e Ele não nos deve explicações, certo? Então o governo humano é um governo onde nenhuma autoridade ascende ao poder sem que Deus esteja ali de acordo com seus propósitos, com seus decretos, estabelecendo isso. Né? Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos isso continuamente. Nós vemos Deus nomeando imperadores que viriam ali apenas depois de décadas. E passam-se as décadas, vem aquele imperador exatamente com o nome que Deus havia dito.
porque é Ele quem estabelece isso. Portanto, meus amigos, o Senhor tem pleno domínio sobre o reino dos homens. Lá em Daniel nós vimos isso, né? Deus dizendo isso para Nabucodonosor por meio de Daniel. Deus tem pleno domínio sobre o reino dos homens e Ele o dá a quem Ele quer. Deus move o coração dos governantes de acordo com seus propósitos, às vezes misteriosos, mas sempre, né, mesmo assim, ainda propósitos divinos. Provérbios 21. Provérbios 21. Provérbios 21, verso 1. Provérbios 21, verso 1 diz: o coração do rei é como ribeiros nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde ele quer. Certo? Quando você vê uma nascente de água, você não tem ideia do que aquilo vai formar, de que caminho, de que curso aquele rio vai ter, de todas as voltas e reviravoltas e beiras que aquele rio vai ter. Você olha para uma nascente, você não tem ideia disso. E olha o que a Bíblia está dizendo. Deus sabe muito bem para onde vai o movimento do coração dos reis. Dentro dos decretos divinos, claro que, aí eu estou afunilando para chegar em nós, claro que isso envolve a vida humana, né, meus irmãos? Claro. Certo? Então, os planos de Deus se realizam também na vida de cada indivíduo. E a Bíblia afirma que Deus é quem forma pessoas fisicamente perfeitas. E é Ele também quem forma pessoas mudas, surdas, cegas. Isso faz parte dos seus propósitos. Nós não entendemos, certo? Mas nada disso é contra ou frustra os seus decretos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que é Deus quem decreta os limites da vida de cada um. Ele é quem fixa um número certo de dias de vida. Ele é quem controla todos os detalhes da história de todos os seres humanos. É Ele quem controla as funções que essas pessoas vão ter, as capacitações que cada um vai receber, os dons que cada um vai exercer. Ele é quem que comanda as experiências de vida que cada um vai desfrutar. Ele é quem determina a forma como cada um vai morrer. Ou seja, nós vimos que Deus é livre. Deus, ele age livremente e como ele bem entende na vida de todo e qualquer indivíduo, sempre com o objetivo de realizar os seus propósitos divinos por meio da vida daquela pessoa. E isso, claro, que inclui a salvação de indivíduos, meus irmãos. Se Deus, ele é esse Deus de soberania, de liberdade, que age por meio de decretos que não podem ser frustrados, isso também atinge a salvação humana. Os decretos de Deus abrangem a história, o meio e os alvos da sua salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que lá na eternidade passada é Deus que planejou que o seu filho fosse morto como sacrifício pelo pecado. Foi antes da fundação do mundo. Certo? Foi Deus que estabeleceu que a oferta de salvação em Cristo fosse feita a todas as nações. Foi Deus quem estabeleceu isso. Ele também decretou quem seria salvo e quem não seria. E essa decisão, mais uma vez, não acontece, né, no espaço-tempo da vida de cada um. Essa é uma decisão que aconteceu antes dos tempos eternos. Efésios nos diz isso. Que não acontece com base na escolha ou no mérito de cada um, mas acontece com base na própria determinação de Deus, com base na sua graça, não em méritos pessoais. Então a salvação humana também está inclusa dentro do entendimento dos decretos divinos. E aí, meus irmãos, com isso, nós precisamos chegar a algumas conclusões aqui, para terminarmos as duas aulas que vimos nesses 2 domingos. Primeira conclusão que nós precisamos chegar é: será que essa frase, tão comumente dita por tantos, ela expressa o que a verdade bíblica afirma sobre Deus e a minha capacidade de escolhas? Porque essa é uma frase comum, esse é um senso comum, nós ouvimos em igrejas
em meios cristãos, até em algumas escolas teológicas, né? Deus, ele respeita o meu livre-arbítrio, certo? Será que isso faz sentido à luz de todas as verdades que nós ouvimos sobre a condição da nossa capacidade de escolha e sobre também a condição, né, de Deus em sua soberania? Vejam, meus amigos, que essa é aquela típica frase que soa bonita, mas que não se sustenta diante da verdade bíblica. Se Deus ele fosse respeitar o nosso livre-arbítrio, então lá em Adão, que foi o único, né, ele e Eva que tiveram livre-arbítrio, lá todos nós estaríamos fadados à condenação eterna. Porque ele vai respeitar o livre-arbítrio, né? Não escolheu? Então agora toma na cabeça. Graças a Cristo ele não respeita o nosso livre-arbítrio, né? Ainda bem que ele não respeita, certo? Porque o que ele faz? Ele não age conosco com base no merecimento daquilo que foi a escolha. Ele sabe que nós somos propensos ao mal, que nós não temos mais livre-arbítrio, mas ele, ao invés de executar justiça pela má escolha, ele age em graça e em misericórdia conosco. Ele vem, ele intervém, ele subverte o poder do pecado em nós, ele nos restaura o arbítrio. Meus amigos, se Deus tivesse que respeitar as nossas escolhas, nós todos estávamos perdidos. Porque escravos do pecado, e mesmo já cristãos, ainda tendo a força, o impulso do pecado, quantas escolhas tolas nós fazemos, não é? Imagina se Deus fosse refém das nossas escolhas. Deus respeita o meu livre-arbítrio. Não, eu quero que Deus não respeite o meu livre-arbítrio. Eu quero que Deus respeite os propósitos dele na minha vida. Eu quero que Deus frustre as minhas vontades, que ele anule as minhas escolhas, para que eu não tenha que lidar com as consequências terríveis da minha tolice. Então, meus amigos, essa frase soa bonita, mas ela não é verdadeira, certo? E existem duas heresias que estão tomando conta do meio teológico. Eu vou apenas mencioná-las para que vocês vejam quais são os efeitos nocivos de pegar essa primeira frase, Deus respeita o meu livre-arbítrio, e você tentar tornar isso uma verdade. A primeira delas é a teologia do processo, né, gente? Que diz o quê? Que fala que toda a realidade, ela é um processo em desenvolvimento do qual Deus também faz parte. Deus também está se desenvolvendo. Deus também está aprendendo a ser Deus, certo? Nesse processo, Deus se aperfeiçoa, Deus aprende, Deus sofre constantes mudanças. Enquanto Ele tenta influenciar o mundo, Ele também é influenciado por nós, certo? Essa heresia diz que os homens, eles têm livre-arbítrio. E eles podem resistir a Deus, eles podem frustrar a realização dos ideais de Deus. Deus sofre com isso, mas Ele não pode fazer nada. Por quê? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Meus amigos, essa vertente doutrinária ensina que Deus ele não realiza intervenções sobrenaturais na história. Deus não conhece o futuro, porque isso depende das livres decisões dos indivíduos. Então Deus é menos Deus, ele não conhece o futuro. Por quê? Porque o futuro não é que a Deus pertence, o futuro pertence a nós e às nossas escolhas. Ok, gente? Então isso está impregnado em algumas igrejas. Porque tudo começa o quê? Com essa frase boba, tola e equivocada. Deus respeita o meu livre-arbítrio. Então a consequência é, se Deus respeita, então Deus não pode intervir. Deus, ele não pode frustrar, ele não pode anular as minhas decisões, certo? Ele é que tem que se submeter. Quem tem decisões soberanas sou eu, e Deus agora é refém das minhas decisões. E o teísmo aberto, ele é parecido, né, gente? Ele diz que Deus abriu mão da sua soberania e não interfere mais na história de modo decisivo. Ele não tem um controle detalhado do universo, porque se ele fizesse isso, ele anularia a liberdade de escolha e o livre-arbítrio do ser humano. Então, para que ele preserve o livre-arbítrio, Deus, ele não interfere mais e não exerce mais a sua soberania. Então, veja, gente, para quem crê nesse tipo de heresia, não existe decreto divino, não existe vontade soberana de Deus que seja imposta ao homem. Na verdade, quem crê nisso, acredita que Deus sequer conhece o futuro plenamente. É por isso que é um teísmo aberto, né? Deus, ele conhece o que aconteceu, mas o que vai acontecer no futuro está em aberto.
Porque quem decide o que vai acontecer no futuro? Sou eu. As minhas escolhas. É o meu arbítrio. Certo? Então vejam, gente, ideias têm consequências. Ideias não são neutras. Uma frase tola como essa, que a gente pode ouvir comumente, elas trazem consequências destrutivas para a teologia, para uma igreja, para o ensino de um púlpito. Que Deus continue nos preservando. Que Deus continue nos mantendo uma igreja que a Bíblia é que orienta as nossas convicções. Que frases bonitinhas, mas sem sustentação bíblica, sejam rejeitadas por nós e que nós possamos crer naquilo que Deus apresenta, sobre quem somos, sobre quem Ele é. E louvado seja Deus, porque os seus propósitos nas nossas vidas são melhores do que os nossos. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esse tempo. Obrigado porque a Tua vontade, ela é melhor e ela é maior do que a nossa. Obrigado porque o Senhor intervém e o Senhor nos liberta do domínio do mal. O Senhor restaura em nós a capacidade de escolhas boas e livres. E pedimos que o Senhor continue completando em nós a obra que está em andamento. E que nós creiamos de maneira precisa e exata quem o Senhor é, como o Senhor age. E que nós nos alegremos em ver como isso opera em nossas vidas. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom intervalo, meus irmãos.